A gente segue aqui na Record TV. Tem mais reportagem que acaba de chegar. Eu vou falar agora da história do Valdir. O Valdir gostava de fazer duas coisas quando não estava no trabalho: ficar com a esposa, Clauciana, e com os 5 filhos. E ele gostava também de correr. Então ele gostava de ficar com a família e de correr, as duas principais atividades. E ele adorava correr. E foi justamente correndo que ele acabou perdendo a vida. Valdir estava no acostamento de uma rodovia em Mairiporã quando foi atropelado por um motorista alcoolizado. Esse motorista sequer parou para prestar socorro. Depois ele acabou preso, esse motorista, mas foi solto no dia seguinte. A família de Valdir está arrasada, revoltada com a impunidade. E o Valdir, ele era casado com a Clauciana. A Clauciana, ela está hoje numa cadeira de rodas. E ele cuidava da esposa com tanto amor, com tanto carinho. Ele cuidava desta esposa com tanta paixão. Ele não deixava faltar absolutamente nada para a sua esposa querida, que agora está doente numa cadeira de rodas. Esta mulher, você vai assistir a reportagem, você vai se emocionar com ela. O nosso repórter e também apresentador Matheus Furlan, ele se emociona com a Clauciana. Ele até me mandou uma mensagem, ele falou: Gotino, hoje foi uma das reportagens mais emocionantes que eu fiz. Porque é uma história de amor, é uma história de vida. E é uma mulher que está sofrendo porque ela perdeu o amor da vida dela. E o motorista que atropelou, esse sim já voltou para casa. O Valdir não. Veja a reportagem. A família guarda com carinho o vídeo em que o Valdir aparece todo feliz. A imagem, que foi gravada dentro do açougue onde ele trabalhava, mostra Valdir bastante animado ao lado do irmão Paulo, que na ocasião comemorava o aniversário. Quantos anos seu pai está fazendo? 51. Aê! Valdir Teixeira tinha 50 anos. Era comerciante e gostava de correr. Participava de várias provas e colecionava muitas medalhas. Valdir seguia treinando diariamente. No último domingo, saiu de casa bem cedo para correr, mas não voltou mais. Ele me deu um abraço, ele me deu um beijo, ele me trocou. Ele só falou assim: amor, eu vou trocar você, mas quando eu voltar, eu termino de te dar banho, tá bom? Esse foi o trajeto que Valdir percorreu até ser atropelado na rodovia Salomão Chama, em Mairiporã. No meio do caminho, Valdir foi vítima de um motorista que dirigia bêbado. O carro invadiu o acostamento e ele não conseguiu escapar. Valdir deu entrada no pronto-socorro de Mairiporã, já sem vida. Ele deixou 5 filhos e a esposa Clauciana, que vive numa cadeira de rodas. Era o Valdir que trazia toda a renda aqui para casa, inclusive era ele quem ajudava a esposa com todas as tarefas da casa, principalmente algumas tarefas que poderiam ser mais simples, mas que ela realmente precisava muito da ajuda dele, como tomar banho, trocar fralda. Como que tem sido a tua vida diante de tudo isso que aconteceu com o Valdir? Tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil porque ele, antes de ser o meu marido, que sempre foi um marido exemplar, um marido que cuidava dos nossos filhos, que ele vivia para casa. Richard é o filho mais novo. É ele quem tem dado todo o apoio para a mãe e segue na missão de dar continuidade aos compromissos antes assumidos pelo pai. Cuidar da minha mãe agora, né? Tem que representar ele, trabalhar por ele, fazer o que ele fazia. Ele falava para eu não ser preguiçoso, para eu cuidar da minha mãe, para eu não brigar com a minha irmã, para eu estudar. O motorista que dirigia o carro e que provocou o acidente é Felipe Calori de Aguiar, de 21 anos. Ele passou pelo teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez. Felipe foi levado à delegacia de Mairiporã e preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, com o agravante de estar sob efeito de álcool. Além disso, ele não prestou socorro ao Valdir. Mesmo assim, no dia seguinte, foi solto depois de uma audiência de custódia. Tentamos contato com o Felipe, mas ninguém atendeu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. A família de Valdir
ainda tenta entender o que aconteceu e espera por justiça. É uma injustiça com a família. Tirou a vida de um pai de família honesto, de um trabalhador, de um pai zeloso, de um irmão zeloso. Não tinha que estar solto, né? Porque ele tirou meu pai, ele tá lá na casa dele com o pai dele. Eu queria ver se fosse o pai dele que ele tivesse perdido, se ele ia deixar isso impune. Porque isso não é certo.